Hoje nós vamos para a terceira aula, né? Nosso terceiro tema, que é a reprodução humana. A gente já viu, né, sobre a fisiologia, a anatomia, né? A gente viu a parte de menopausa, climatério e menarca. E hoje a gente vai ver sobre a reprodução humana. Como que acontece a reprodução humana? Como que ela é feita? Como que é gerado o bebê? Tudo isso, certo? Qualquer dúvida podem anotar aí que no final a gente tira as dúvidas. Estão todos vendo aí, né, o slide, certo? Todo mundo vendo aí? Eu dou aqui F5, não sei porque que não aparece maior na tela para vocês. Mas tá aparecendo aí, né? Reprodução humana. Então vamos lá. Reprodução humana é o processo a partir do qual novos indivíduos são originados a partir de indivíduos da mesma espécie. Esse processo permite que as características dos indivíduos sejam passadas de geração em geração, garantindo-se a continuidade da espécie. Ou seja, vai passando de geração para geração a reprodução, né? O que é isso, a reprodução? É o processo da gravidez, né, da reprodução humana, o processo que vai ter o espermatozoidezinho lá dentro da Ana Beatriz, que vai fecundar e vai formar um embrião, que vai formar um bebezinho, que vai crescer ao longo dos meses. Essa é a reprodução humana, né? A reprodução de um ser que passa a ser gerado dentro da sua barriga. Então, vai mudando de espécie, vai mudando de pessoa para pessoa, vai ter uma continuidade, por conta que cada pessoa vai ter uma gestação de uma forma diferente. Tem pessoas que têm um tipo e tem pessoas que têm outra. A gente vai ver nas próximas aulas relacionada a isso, né? Sobre a reprodução, como é que é feito esse processo, como é que reproduz, o que vem sentir, como que é gerado. Então, a gente vai ver, tudo é um processo de continuação. Então, né? Para compreendermos a reprodução, temos primeiro que conhecer o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino. Não tem como vocês entenderem o tipo de reprodução, como que reproduz um ser humano na mulher, se você não conhece o aparelho reprodutor feminino e o masculino. Por quê, professora? Porque você precisa conhecer os órgãos, onde que é gerado o bebê, onde que é fecundado o óvulo, onde que o espermatozoide vai entrar. Então, para você aprender toda essa reprodução, você deve conhecer o aparelho reprodutor feminino e masculino, né? Então, aqui a gente está vendo, né? Vocês estão vendo aí mais ou menos, né? A imagenzinha tá um pouco embaçada, mas dá de ver, né? A mulher e o homem. Então, para ter uma reprodução humana, você precisa da mulher e do homem. Ah, professora, mas todo tipo de reprodução é assim? Sim. Até mesmo aquelas que são fecundadas, que são implantadas, o espermatozoide dentro da mulher vai precisar do homem, né? Porque vai precisar do esperma dele. Então, de toda forma, sempre vai precisar dos dois. Então, vamos lá, né? Ai, é tão legal quando dá F5 aqui a... Então, os ovários são dois órgãos que produzem óvulos. Então, a mulher tem dois ovários, vocês lembram disso ainda, né? Então, tá aqui, né? Os dois ovários das mulheres e elas vão produzir óvulos, correto? Então, a mulher vai ter dois ovários que vai produzir óvulos e temos também acima dos ovários as trompas. O que é isso? As trompas de Falópio são canais por onde passam os óvulos que saem dos ovários e entram no útero. Então, vamos lá, repetindo. Nós temos dois ovários que vão produzir os óvulos. Esses óvulos vão sair, vão para as trompas. Nessas trompas vai ser por onde vai passar os óvulos fecundados lá no ovário e ele vai para dentro do útero. Então, qual é o caminho? Primeiro se fecunda, né? Os óvulos aqui no ovário, depois vai para as trompas e das trompas vai pro
útero, correto? O útero é aonde vai alojar o óvulo fecundado, o embrião, no caso o bebê. E lá vai proteger até o final da gravidez. Então, vai ter os óvulos infecundados, vai para as trompas e das trompas vai para onde? Para o útero. Esse que foi fecundado, ele vai gerar o bebezinho e vai ficar lá até o final da gravidez, durante 9 meses, né? Que é o correto. A vagina é o órgão por onde entra o espermatozoide e mais tarde sai o feto. Então, gente, sempre o esperma ele vai entrar por onde? Pela vagina. Então, lembrando, né? Temos os ovários, né, que vão produzir os óvulos. Depois dos ovários, vai ter as trompas, né, que são os canais por onde esses óvulos vão sair e entrar no útero. Esses óvulos, gente, apenas um vai ser fecundado, que é aonde vai reproduzir o bebê, que é onde vai entrar pela vagina o espermatozoide, que mais tarde vai ter um feto. Quando você tem relação sexual, lá, né, vai passar 1 milhão de espermatozoide, vai entrar lá pela vagina durante o ato sexual. Se você toma remédio, esses espermatozoides eles não vão sobreviver. Agora, se você esqueceu de tomar o remédio, às vezes você está no período fértil, esse espermatozoidezinho vai ser fecundado lá nos ovários e vai virar uma gestação, correto? Então, para isso a gente tem que conhecer o aparelho reprodutor masculino, para poder conhecer bem como que forma, né? Então, as mulheres, elas conhecem, né, o corpo dela, tudo direitinho, mas também tem a parte dos homens, da mesma forma que o homem não consegue entender tudo da mulher. Então, o aparelho genital masculino, ele é constituído por 2 testículos, uma bolsa escrotal, um epidídimo, o canal diferente, o pênis e as glândulas anexas. Que glândulas são essas? Próstata, vesículas seminais e glândulas bulbouretrais. Então, você acha lá, né? A mulher acha, o homem acha que só tem o pênis. Não. O pênis é só uma parte. Vai ter a bolsa escrotal, vai ter os testículos. Então, ele é formado por várias partes. Então, todas essas partes aqui do sistema reprodutor masculino, a gente vai saber para que serve cada uma delas. Primeiramente, a gente tem o escroto, que é uma bolsa aqui, ó, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aí, né? Aí dá para ver um pouquinho, né? No celular de vocês. Estão conseguindo visualizar aqui, ó, a imagenzinha, ó, tô apontando aqui. Estão vendo aí? Esse é o escroto. É uma bolsa onde se alojam os testículos do homem. Qual é a função dos testículos? Produzir espermatozoide. Então, é aí que produz o espermatozoide para ser gerado um bebê. Então, onde que é produzido os espermatozoides? Aqui nos testículos do homem. Então, é daqui que sai, né? E vai para o canal e vai entrar dentro da mulherzinha. Então, se perguntar lá na prova para vocês, qual é a função dos testículos? Produzir espermatozoides, não esqueçam. Escale na prova. Qual é a função dos testículos, Ana? Produzir espermatozoides. Então, essa é a função dele. Ele que vai produzir, gerar. Aí nós temos também a uretra, né? Que é essa partezinha aqui do meio, que ela desempenha 2 funções, né? Ela é o canal que conduz a urina e também permite a saída do sêmen, que é o espermatozoide que foi fecundado. Então, a uretra ela tem 2 funções. Primeiro, conduzir a urina, né, para o exterior, né, para que ela saia, e permitir também a saída do sêmen, que é os espermatozoides fecundados. O pênis, ele tem a função. Qual é a função do pênis? A função do pênis é depositar esse espermatozoidezinho, sêmen, que é a mesma coisa que o espermatozoide. Ele vai
juntar lá, né, os espermatozoides, o semi-espermatozoide, no interior da vagina da mulher. Então, essa é a função dele, né? Então, o pênis, ele que vai, como se ele colocasse para fora. O esperma, né? Que é o sêmen, é a mesma coisa que o esperma. Ele vai colocar lá, né? O espermazinho, os espermatozoides, no interior da vagina da mulher. Ele vai depositar. Não sei se vocês conseguem ver. Eu fiz esse slide. Eu adoro essa aula de saúde da mulher. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? O espermatozoide, ó. Pretinho, quem tá conseguindo ver? Responde aí. Estão vendo aí, sim ou não? Bem aqui pequenininho, ó, um pretinho. Tipo uma larvazinha. Tá dando de ver, né? Muito bem, que bom. Esse espermatozoide aqui, gente, ele vai entrar na vagina da mulher. Ele saiu aqui do homem, né? O homem ejaculou, ele vai entrar aqui na vagina da mulher. Tã! Quando ele entrar na vagina da mulher, ele vai se preparar para encontrar o óvulo. Ele vai para os ovários, aqui nos ovários, lembra? Então, esse espermatozoide entrou. Esse aqui é o vencedor, né, gente? Porque quando o homem ejacula, são vários espermatozoides. Não tem como você ver a olho nu, assim. Ah, professora, como é que eu não vejo? Porque a olho nu não vê. Aqui tá um tamanhozinho maior só de ilustração. Esse aqui foi o campeão das meninas que estão grávidas aí. Vamos ver as meninas que estão grávidas aí. Então, as meninas que estão grávidas, teve um que foi mais espertinho. Ele entrou. Vai para onde primeiro? Quem lembra? Pro ovário. Aqui no ovário, ele vai se preparar na ovulação da mulher, vai para as trompas e das trompas vai pro útero. Então, vocês têm que saber esse caminho todinho. O espermatozoide entrou pela vagina, vai ser fecundado lá no ovário, vai depois para as tubas uterinas e, por último, vai ser fecundado aonde? No útero. No útero, ele vai virar um feto, crescer por 9 meses. Então, lembrando que ele sempre vai entrar pela vagina e quem coloca ele é o pênis do homem pelo canal uretral. Então, na trompa, gente, nas trompas, né, que a gente tem as duas trompas de falópio, que os espermatozoides se encontram com os óvulos. Então, lá nas trompas, né, eles vão se encontrar com os óvulos. E, com isso, apenas um espermatozoide vai conseguir entrar. Estão vendo aí na figurinha, ó? Lembra que eu falei para vocês que são vários espermatozoides. Aqui na minha imagem, ele tá entrando aqui, ó, porque aí não aparece para vocês. Aqui no meu computador, ele tá entrando. Esse aí tá se movendo, ele tá entrando. Então, apenas um espermatozoide, ele conseguiu entrar no óvulo, dando então o início da fecundação, que lá vai ter informação do pai e da mãe, que se juntam e vão dar origem a um futuro bebê. Então, esse espermatozoide vai entrar no óvulo, vai se fecundar, vai pegar as informações da mãe e do pai e vai gerar daqui 9 meses o quê? Um bebê. Depois do óvulo fecundado, gente, ele vai se alojar no útero. Durante quanto tempo? 9 meses. Então, quanto tempo esse óvulozinho que foi fecundado, que foi o espermatozoide vencedor? Durante 9 meses. Tem casos de gravidez de risco, gravidez que a pessoa não aguenta, acaba nascendo antes da hora o bebê, mas o correto, a gente está vendo aqui, né, a reprodução humana correta. Então, o correto é 9 meses. Após os 9 meses, esse bebezinho cresceu, né, e vai nascer. A fecundação, gente, é um momento. O que é a fecundação? É o momento de encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, o espermatozoide vai entrar aqui, né? Ele vai se encontrar com o óvulo e em seguida ele vai ser fertilizado, né? E vai iniciar a formação do embriãozinho, que é o bebê. Então, ele vai se formar lá no útero da mulher, que vai dar início à gravidez. Então, lembrando, né? Repetindo, depois que o espermatozoide entra pela vagina da mulher, que ele vai lá para os ovários, né? Vai ovular, vai se encontrar com o óvulo lá nas trompas. Depois vai para o útero. Depois que ele vai lá para o útero, ele já passa pelo momento de fertilização, que ele vai o quê? Formar o embrião lá no útero. Aí, com isso, vai dar o início à gravidez. Às vezes, gente, entra 2 espermatozoides iguais,
que acontece a gestação, né, gemelar, que a gente vai ver também isso, né, de gêmeos. Mas isso é quando você tem alguém na família, tem gente que tem parente, isso é hereditário também, né? A minha família, por exemplo, a irmã da minha mãe tem 2 gêmeos, que é um menino e uma menina, mais 2 gêmeas, que é a menina, então eu tenho probabilidade. Tem pessoas que não têm gêmeos na família. Então, quem tem é gêmeos. A Priscila disse aí que é gêmeos. Olha, não sabia não, Priscila, que legal. Mas são gêmeas idênticas, da mesma placenta. Porque para ser idêntico, né, gente, os bebezinhos, eles têm que ser fecundados na mesma placenta, dentro do útero da mulher. A gente vai ver sobre isso também. Que legal, Pri. Não sabia. Vai que um dia eu vejo tua irmã gêmea na rua e fala achando que é tu. Então, vai ter a fertilização, né? E vai se dar início à gravidez. A fecundação, né, gente? Vamos falar sobre a fecundação. São depositados 300 milhões de espermatozoides na vagina. E eles vão pelo trato genital feminino. Apenas 200, mais ou menos, chegam até a tuba uterina. Os espermatozoides, eles têm a capacidade de fecundação por 24 horas ou 48 horas. E o óvulo, 12 horas. Ou seja, o espermatozoide, ele consegue até 24, 48 horas entrar lá e ser fecundado. Alguém aqui, não precisa responder, né? Alguma das meninas que estão aqui já tomaram pílula do dia seguinte? Não precisa responder, tá? Guardem aí para vocês. Então, quando você toma a pílula do dia seguinte, tem que ser nas primeiras 24 horas, né? Logo depois do ato sexual. Às vezes você toma remédio, às vezes você atrasa e acaba querendo a pílula do dia seguinte. Vocês estão vendo que o espermatozoide, ele dura 24 horas a 48 horas para entrar? Então, por isso que você tem que tomar a pílula do dia seguinte nas primeiras 24 horas. Porque impede que esse espermatozoide seja fecundado e uma possível gravidez aconteça. Certo? Então, por isso que existe lá pelo dia seguinte. Mas também não pode estar tomando diariamente, sempre, né? Uma vez na vida. Isso é casos inesperados que acontecem, né? Porque tem gente que quer tomar, toda hora quer tomar pelo dia seguinte, que um dia não faz mais nem efeito. Então, vocês estão vendo, gente, que são 300 milhões mais 200 milhões que conseguem chegar, né? Para vocês verem o tanto de espermatozoide. Professora, gente, tem gente que produz muito espermatozoide, né? As minas, principalmente, os homens, não sei, mas mulher que vê isso, né? Quando você tá lá, né, tendo uma relação, aí ejacula fora. Às vezes vocês verem, né, a quantidade, né? Tem gente que ejacula mais, tem gente que ejacula menos. Dependendo também do tanto. Às vezes, quando a pessoa passa muito tempo sem ter relação, a ejaculação é bem maior, né? Então, quanto mais ejaculado for, quanto mais você vê lá, né, aquele líquido, mais espermatozoide vai ter lá no meio. Então, esse horror de gato. Então, vai ter vários espermatozoides lá no meio daquela galazinha. Então, tem que ter cuidado. Eu falo popular porque não tem mais nenhuma criança aqui. Acho que não tem nenhum menor de 18 anos aqui, né? Vocês sabem mais do que eu, se duvidar. Então, gente, o espermatozoide, lembrando que o espermatozoide, ele pode durar se perguntar, quanto tempo dura o espermatozoide para poder ocorrer a fecundação? De 24 a 48 horas. Então, ele fica lá vivinho, né? Querendo entrar, querendo espaço. Tem até um vídeo, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Aqui é muito ruim, depois eu vou tentar passar pro celular. Tem um vídeo, gente, depois eu vou ver se eu encontro na internet para mandar para vocês. Como que é a fecundação? Milhares de espermatozoides tentando entrar, assim, ó, eles ficam brigando, tentando entrar e não conseguem. Então, às vezes, apenas um consegue, né? Até que todo mundo até brinca, né? O espermatozoide vencedor. Porque eles lutam para poder entrar na mulher. Então, o espermatozoide ele vai atravessar, né, a coroa radiata e penetra na zona pelúcida da mulher, lá no útero. Embora, gente, diversos espermatozoides passam a atravessar essa zona pelúcida, em condições normais, apenas um vai atingir o óvulo. Lembrando que o espermatozoide ele tem que se encontrar com o óvulo. A mulher tem que estar no período fértil lá para poder se encontrar com esse óvulo e ser fecundado. O espermatozoide ele não cresce sozinho, não. Ele tem que se encontrar com o óvulo para poder fertilizar e crescer o bebê.
Aqui tem embaixo, gente, no slide que vocês abrem no celular de vocês, tem o tamanho do espermatozoide, né, gente? Ele é imenso. Aqui, né, na imagem, né, mas ele é bem pequenininho. Mas ele tem cabeça, tem acrossomo, né, tem o pescoço, tem o corpo, a cauda e a peça final, como se fosse uma cobrinha. Vocês já viram aqui, eu não sei como é que é o nome. Ah, agora me deu um branco. Quem aqui já viu quando a água tá suja na caixa d'água, como é que é o nome daquele negocinho que fica dentro da água? Me deu um branco agora. A caixa d'água, quando tá água suja, não tem aquele monte de bichinho que fica andando na água? Tipo umas cobrinhas bem miudinhas. Alguém sabe o nome daquele ali? Cabeça de prego, não lembro o nome não. Ninguém sabe, enfim. Mas aquele bichinho lá que dá na água suja, que fica andando, é como se fosse um espermatozoide. Não sei se vocês já viram, ele é bem rapidinho, né? Ele é bem rapidinho. Então é como daquele jeito ali, eles ficam lutando para poder entrar. Lembrando que o espermatozoide ele tem cabeça, cauda, pescoço, ele é enorme. A olho não dá de ver, né? Mas pôr lá no microscópio dá de ver. Então, vai ter aqui, ó, o espermatozoide, ele vai entrar, né? Vai se fecundar e vai ter os gametas feminino e masculino, até porque tem que ter a genética do pai e da mãe, né? Se encontrar. Mas lembram que quem define o sexo é o homem, por quê? Porque o espermatozoide vem do homem, não da mulher. Então, após isso, né, o feto vai crescer aqui, ó. Ele vai formar uma bolsa amniótica, né, que é uma bolsa de água, que tem um líquido, e o bebezinho vai estar dentro. Vocês estão vendo aí, conseguindo ver o bebezinho? Isso é dentro do útero, vai ter o bebezinho, vai se formar uma bolsa protetora de água. Quem aqui já teve filho normal, lembra que quando a bolsa estourou, quando desce aquele líquido, é porque 98% da bolsa que o bebê consiste dentro é água. Então, essa bolsa, gente, tem proteína, tem glicose, tem lanugem fetal, que é o cabelinho do bebê, vai crescer lá dentro. Lembrando que tudo que você se alimenta vai para o bebê. Por isso que você tem que se alimentar de coisas saudáveis, né? Que é bom e os nutrientes. Então, por isso que não é indicado que a mulher beba durante a gravidez. Porque ela acaba afetando o bebê, porque tudo vai pro bebê. Gente, o nenenzinho, quando cresce aqui dentro, né, da mãe, a Tatiana disse aí que teve 3 filhos normal, então ela sabe, né? Alguns devem ter a bolsa estourado. Ele tá dentro da mãe crescendo. Tudo que você sente, o bebê sente. Não sei se vocês já viram crianças, tem mãe que passa gravidez. Por si própria, a mãe fica emotiva, né, na gravidez. Tem pessoas que choram muito, ficam muito tristes, irritadas. E a criança nasce agitada, chorona, com medo. Porque tudo o bebezinho vai sentir, né? Ele tá lá dentro da barriga da mãe. Tudo ele vai sentir. E outra coisa importante também. Vocês, meninas que estão grávidas, né? Experimenta colocar uma música calma, uma música evangélica. Às vezes a pessoa não é evangélica, mas coloca uma música calma no seu bebê, em cima da sua barriguinha. Quando a criança nasce, gente, se você colocar a mesma música, ela sente. Ela fica bem calminha, ou às vezes ela tá chorando, ela reconhece aquela música. Sempre acontece isso com o bebê. Porque ele tá lá dentro, mas ele tá sentindo, entendeu? Ele tá vivo, gente. É como se ele está ouvindo mesmo. Então, por isso que tudo da mãe vai passar para o bebê. Então, lembrando que ele vai estar aqui, ó, ele está conectado, né? E essa bolsa aqui, gente, ela protege. Por isso que às vezes, não sei se vocês já viram novela, sempre tem nas novelas, né? A mulher caiu da escada, levou uma queda, teve um desmaio, uma raiva, aí perde o bebê. Porque dependendo da queda, né, vai acabar rompendo essa bolsa. Então, esse líquido aqui, né, que tem, né, dentro da bolsa da mãe, ele é um líquido amniótico, que ele tem várias finalidades, né? Ele vai servir para o bebê flutuar dentro, né, levemente, para guardar também, né, o cordão umbilical, proteger essa flutuação, para que às vezes o bebê se mexe muito, e já aconteceu casos de o bebê nascer com o cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Às vezes o bebê é muito agitado, a mãe é muito agitada. Então tem que ter cuidado com isso também.
Então, essa flutuação vai permitir o crescimento do bebê, né? Ele vai crescer como se estivesse dentro da água. Esse líquido também vai evitar que o bebê pegue alguns tipos de doença. Vai proteger também contra as batidas, impactos que a mãe possa sofrer. Então, às vezes, a mãe sofre uma batida, às vezes protege, mas muitas vezes, dependendo da batida, da queda, acaba rompendo a bolsa. E também serve para manter a temperatura constante do bebê, né? Para ele sempre estar na mesma temperatura, sempre estar sendo protegido na mesma temperatura. Então, temos alguns tipos de líquido, né, do bebê. O líquido claro, ele significa feto com capacidade pulmonar imatura, como se o pulmãozinho dele tivesse com algum problema. Já imaturo, ele, por exemplo, já nasce antes da hora. Tem um líquido leitoso, então já tá com o pulmãozinho maduro. É como se fosse leitoso, tipo um aspecto de leite, mais grossinho. Temos também o líquido esverdeado. Quando sai um líquido esverdeado, gente, esse líquido é quando a mulher perde, entendeu? Aqui é o significado de cada um deles. Por exemplo, quando tem um líquido esverdeado, né? Sofrimento fetal devido à presença de mecônio. O que é mecônio, gente? É fezes. Então, às vezes, acontece de o bebê sofrer tanto e acabar ele soltando fezes. Teve uma paciente, né, que esse dia ela estava soltando, né, um líquido meio esverdeado, se assustou, foi para a maternidade e o neném já estava em sofrimento fetal, teve que tirar ele às pressas. Então, tem que prestar atenção nesses tipos de líquido que sai da mulher. Líquido amarelo, pode haver alguma indicação de doença hemolítica. Então, se você tem algum tipo de líquido amarelo, pode indicar que o bebê pode estar com algum tipo de doença hemolítica. Professor, o que é isso? É quando os glóbulos vermelhos são destruídos pelos anticorpos da mãe. Então, o neném tem glóbulos vermelhos, né, para se proteger. E às vezes eles são destruídos por conta da mãe, de alguma alimentação da mãe. Então, ela vai ser a destruição dos glóbulos vermelhos do sangue do bebê. Então, esse distúrbio pode ocorrer se o sangue da mãe for incompatível. O que é isso? Quando o sangue da mãe, ó, é incompatível com o do filho, vai acontecer o quê? Os glóbulos vermelhos da criança vai ser destruído. Por isso que também, eu não sei se alguém das meninas já fez, tem um exame que faz para ver se o sangue do seu marido é compatível com o seu, às vezes não é, né? E às vezes da criança também não vai ser. Então sempre tem isso, né? Tem pessoas que têm o sangue diferente, né? Aí acaba ocorrendo problemas no bebê. Temos também, né, o líquido castanho, que é um líquido marrom. O que esse líquido significa? Significa indicação de morte fetal. Então, ou seja, o bebê tá morto, né? Teve uma pessoa que eu conheço que ela tava saindo, né, um líquido castanho e ela teve Covid. Então, a nenenzinha já estava morta na barriga dela, né? Ela estava com 8 meses. E saiu um líquido marrom. Até ela me perguntou, né? Eu mandei ela até procurar a maternidade, porque é muito difícil você falar isso, né? Já a pessoa, você, professor, eu tô perdendo líquido. Aí a professora, o menino tá mordendo de ti. Vai dizer que eu matei o menino, né? Vai ficar assustado. Então, qualquer coisa, gente, qualquer tipo de sangramento, qualquer tipo de líquido de uma cor estranha, procura a maternidade. Urgente. Então, né, temos também a placenta, que no final do primeiro mês da gestação a placenta já está suficientemente desenvolvida. Então, quando tem por exemplo, quem aqui já está com 1 mês de gravidez, quem tem alguma grávida, a placenta já está lá formadinha. Todo mundo que tiver com mais de 1 mês, a placenta já está lá. E ela já está lá ajudando o feto, dando oxigênio para o bebê e também ajudando com os nutrientes, né? Os nutrientes que vêm da mãe. Por exemplo, tudo que a mãe come é tirado apenas os nutrientes para fornecer
para a criança, para o bebê. Além disso, também serve, né, para a excreção do metabolismo do feto, que também são eliminadas aquilo que não é bom. Por exemplo, o bebê vai absorver só os nutrientes, as coisas boas, e o que não é bom ele não vai absorver. Então, a placenta serve para isso. Aqui a placenta ela é retirada, né, junto com o bebê quando nasce. Ela tem um diâmetro de 15 a 20 centímetros. Ela é um pouco grande, gente. E ela tem uma espessura de 2 a 3 centímetros. Ela vai pesar de 500 a 600 gramas, né? Dependendo do peso do feto. Quanto maior o feto, maior é a placenta. E elas vão estar sempre com líquido, com saco amniótico e com cordão umbilical do bebê aqui, ó. Vai estar tudo junto, é tirado tudo, ó. E aqui o cordão umbilical do bebê é cortado. Gente, isso é tão interessante, né? Porque o bebê sobrevive lá, né? Na águazinha. Por isso que às vezes o pessoal diz que neném recém-nascido se colocar na água não se afoga, porque ele já vive na água, né? Então, é tirado. Qual é a função da placenta? Se perguntar lá pra vocês. Tem gente que não sabe pra que serve a placenta, né? Acha que é só tá lá pra proteger o bebê, não. Ela tem função respiratória, né? Ela que vai transportar o oxigênio pro bebê respirar, né? Da gestante. Nutricional, né? Os nutrientes necessários para desenvolver. Então, é através da placenta que vai entrar os nutrientes, né? Para o bebê se alimentar, para ele crescer, para ele se desenvolver. Então, depende da alimentação da mãe para o bebê crescer, né? Você tem que ter uma alimentação saudável, comer de 3 em 3 horas, comer coisas saudáveis, evitar comer frituras, gorduras, evitar tomar refrigerante. Porque essa parte nutricional, gente, tudo que a mãe come vai passar para o bebê. Então, às vezes, por que às vezes a criança chora muito, tem cólica? Porque a mãe às vezes tomou muito refrigerante. Dizem que o feijão também dá cólica na criança, né? Que tem que tomar o caldo do feijão, não pode comer o caroço do feijão, né? Dizem também isso. Então, essa parte nutricional, tudo vai para a mãe. Da mãe vai para o bebê. Então, tudo que você se alimenta, transfere para os nutrientes para o feto. Então, se você come algo que não é saudável, não vai transmitir nada pro teu bebê, né? Saudável. Tem a parte hormonal também, né? Os hormônios de feminino, né? Estrogênio e progesterona, né? Que precisam ter para desenvolver o bebê melhor. Ela serve também, né? Para filtrar a corrente sanguínea da mãe, né? E tirar os resíduos que são eliminados através dos rins, a urina, né? Aquilo que não é bom, a mulher vai desperdiçar para fora. E serve também como imunidade, né? Para transmitir anticorpos da mãe para o bebê, né? Que gera imunidade. Então, para proteger também de doenças infecciosas. É tanto que quando a mãe tá na gravidez, faz todos os exames, né? Se ela tiver com anemia, ela tem que tratar logo, porque senão o neném vai nascer com anemia. Se ela tiver com uma sífilis, tem que tratar logo, porque senão vai dar alguma malformação no bebê. Então, por isso que são necessários os exames, né? Quando a mulher tá grávida, a primeira coisa que o enfermeira pede, ou o médico, não sei quem tá fazendo pré-natal, é todos os exames, né? Porque tem que ter os exames diários para poder cuidar da mulher e ver se ela não tem nenhuma doença, porque se ela tiver, ela já tem que tratar imediatamente. O nenenzinho também tem um cordão umbilical, né, gente? Esse cordão umbilical, ele tem de 1 a 2 centímetros de diâmetro e de 50 a 60 centímetros de comprimento. Então, ele é bem grandão, né? Ele tem uma veia, que é o sangue arterial do feto, né? E 2 artérias, que é o sangue venoso do feto. Então, cordão umbilical é formado de quê? De uma veia e 2 artérias. Ele é formado por um tecido conjuntivo, né? Que envolve todo o tamanho dele. Então, por fora ele vai ter tecido conjuntivo e dentro ele vai ter uma veia e 2 artérias. Então, tá vendo aqui, ó? Estão vendo aqui, ó, como ele é comprido? Então, cordão muito longo, ele pode causar prolapso e se enrolar em torno do feto, deficiência de oxigênio. Então, às vezes se enrola no feto, de ser tão grande esse cordão umbilical, que o bebê falta oxigênio. Então, às vezes ele acaba levando à morte fetal, ou então ele nascer com algum problema respiratório, dificuldade de respirar. Às vezes tem que ficar um tempo na UTI.
Então, o cordão umbilical muito grande pode causar isso no bebê, né? Já o muito curto pode causar separação prematura da placenta, da parede do útero durante o parto. Então, às vezes, quando ele é muito curto, né? Às vezes ele pode se separar da placenta. Então, tem que ser o tamanho ideal, né? De 50 a 60 centímetros, nem menor nem maior que isso, que pode causar danos ao bebê. Parte dos gêmeos, gente. No momento da fecundação, os univitelinos, né, se desenvolvem no mesmo óvulo fecundado por um só espermatozoide, que posteriormente vai se dividir. Então, às vezes, ele entra esse espermatozoide, ele vai se dividir em dois. E eles vão ser univitelinos, vão se formar na mesma placenta. Por isso que existem gêmeos idênticos. Por exemplo, a Priscila tem uma gêmea idêntica a ela. Ela foi formada na mesma placenta, cresceu os dois na mesma placenta, lá na mesma bolsa. Quando tem bivitelinos, eles se desenvolvem em dois óvulos. Então, vai ser desenvolvido em dois óvulos. E eles são fecundados por dois espermatozoides diferentes. Então, entrou dois espermatozoides, mas vão ser diferentes, porque não é o mesmo. Então, se alguém perguntar para vocês, quando que é gêmeos iguais? Me explica. Quando é univitelino, quando é só um espermatozoide, que ele se parte ao meio e vai se formar junto lá na placenta. Quando é gêmeos, mas é diferente, não parece um com o outro. São dois espermatozoides diferentes, né? Eles entram, são fecundados em placenta e óvulos diferentes. E graças a essa gestação, né, que surgem as principais diferenças entre os gêmeos univitelinos e bivitelinos. Então, uns são iguais, né, porque é o mesmo espermatozoide que se dividiu ao meio, e outros são diferentes porque são dois espermatozoides. Os gêmeos univitelinos, né, gente, eles são formados no mesmo óvulo de um mesmo espermatozoide, né, que se dividiu ao meio. Então, eles vão compartilhar os mesmos genes e isso vai se formar que eles sejam iguais. Ó, estão vendo? Ó, eles estão igualzinhos aqui na placenta. E muitas pessoas é difícil diferenciar. Então, o espermatozoide, ele entrou, se dividiu ao meio, então, ó, ele vai se fecundar igual, ó, na mesma placenta. Estão vendo aí, ó? Os dois bebezinhos na mesma placenta, isso aí é quando é univitelino, que são iguais. Quando um espermatozoide se dividiu ao meio, mas ele se formou e cresceu na mesma placenta. Então, eles vão ser idênticos. Já os bivitelinos, né, são dois espermatozoides que vão crescer em duas placentas, né? Então, vai ser duas placentas, ó, dois bebês. Então, eles vão ser gêmeos, mas porém diferentes, porque são espermatozoides diferentes. Então, eles vão ser irmãos, né? Eles podem nascer juntos, mas eles vão ter diferença. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Eles têm duas placentas, um saco amniótico, né? Dois sacos amnióticos, que é aquele saco que é formado de água. Porém, eles vão nascer diferentes. Não é o mesmo. Então, vamos lá. Qual é a diferença de univitelino para bivitelino, professor? O univitelino é o mesmo espermatozoide que se parte ao meio e vai se formar na mesma placenta. Bivitelinos são em placentas diferentes, são dois espermatozoides. Vou perguntar para vocês estudar lá, fazer uma pergunta na prova. Vocês vão saber a diferença de cada um deles, certo? Então, essa aqui, gente, é a parte da reprodução humana, né? Que a gente pôde ver. Onde se forma, como que se forma, para onde vai, qual é o caminho que ele percorre, tudo isso de forma exata.